Crianças, então, continuando as atividades do ler e escrever, né? Etapa 3, análise de textos de divulgação científica. Atividade 3A, estudando o contexto de produção dos textos de divulgação científica. Leitura compartilhada. Na aula de terça, nós faremos a leitura compartilhada. Hoje a professora irá fazer a leitura em voz alta. O texto 1 é, afinal, bromélia cria dengue? Bromélia é uma planta, está muito já conhecida por muitos. Será que ela cria dengue? Vamos lá. Antes do verão, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo resolveu se antecipar e dar algumas dicas à população do que é possível fazer em casa para evitar a procriação do mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, transmissor também de outras doenças, como a chikungunya e a zika. Começou com informações sobre as espécies de plantas ornamentais cultivadas em casa. Cada uma exige um cuidado diferente, é o caso da bromélia. A bromélia tem caule, tem folha, flores e tanque. Tanque? Sim, tanque. E como todo tanque, ele também enche d'água. Exatamente pelo acúmulo de água é que muitas pessoas veem a bromélia como uma vilã. Mas não é bem assim. Pesquisadores já comprovaram que a água acumulada no tanque das bromélias não é o ambiente mais propício para o desenvolvimento das larvas do mosquito da dengue, mas é sempre bom prevenir. Por isso, em caso de bromélias que ficam em ambientes internos, a recomendação é trocar uma vez por semana a água que fica acumulada no tanque da planta. Basta virar o vaso de cabeça para baixo, até escorrer toda a água para fora. Outra opção é aplicar inseticida próprio de jardinagem, os agrícolas ou os convencionais para matar a planta. O próprio de jardinagem, os agrícolas ou os convencionais podem matar a planta. Uma opção é aplicar inseticida para jardinagem nas bromélias. Apesar da atenção especial que a bromélia requer por causa do tanque, ela também precisa dos mesmos cuidados que outras plantas recebem para prevenir a procriação do mosquito. Pratinhos e bandejas dos vasos têm que estar sempre limpos e secos. Confira acima uma foto da bromélia da coleção do Jardim Botânico. Então, vocês estão vendo aqui, ó, né? Nesse cantinho aqui, ó, nesse local, é que ela acumula água, que chama de tanque. Vamos ver o texto 2. Saiba como deixar a sua casa livre do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito a fêmea, se alimenta basicamente de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros. Por isso, União, estados, municípios e principalmente a população devem trabalhar juntos para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. A orientação é para que toda a família determine um dia da semana como um dia de combate aos focos Aedes em menos de 15 minutos. Aos focos do Aedes. Em menos de 15 minutos é possível fazer uma verdadeira varredura em sua casa, fazendo toda a higiene e limpeza necessárias e acabar com recipientes com água parada, ambiente propício para a procriação do Aedes aegypti. Vamos para a atividade. Página 183. Ainda não terminamos o texto, nós vamos terminar o texto. São medidas bem simples, mas que ajudam a prevenir várias doenças. Tampe recipientes de caixa d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe as garrafas sempre viradas com a boca para baixo, mantenha as lixeiras sempre bem tampadas, deixe ralos limpos e com aplicação de tela. Limpe semanalmente e preencha pratos de vasos de plantas com areia. Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa, por exemplo. Aí a fonte
de adaptação ao combate ao Aedes aegypti, Ministério da Saúde. O site é www.saude.com.br, saúde de A a Z, combate ao Aedes. Vamos lá para a atividade 2. Então, aqui está falando sobre algumas medidas necessárias no combate ao mosquito Aedes aegypti, no texto 2. E o texto 1 fala sobre a bromélia. Depois da leitura, preencha o quadro que se segue de acordo com a orientação do professor. Texto 1. Tá? Qual é a fonte do texto? Então, é um site do governo de São Paulo. Tá? Então, a fonte do texto 1 é um site do governo de São Paulo. Do texto 2, Ministério da Saúde. É um site do Ministério da Saúde. Do texto 1, qual é o principal assunto do texto? Está falando sobre a bromélia. Texto 2, sua casa livre do Aedes aegypti. Eu não estou fazendo porque o espaço é pequeno, gente. Então, qual é o assunto o principal assunto do texto 1? A bromélia. Do texto 2, sua casa, que vocês vão colocar aqui, né? Sua casa livre do mosquito Aedes aegypti. Onde costumamos encontrar esses textos de gêneros? Jornal, caderno de ciências. O texto 2 também. Jornal, caderno de ciências. Aí vamos lá. Qual a finalidade do texto 1? Aqui. Vamos lá. Qual a finalidade do texto? Então, do texto 1, informar sobre a bromélia. Trazer informações sobre a bromélia. Texto 2, informar sobre como você pode se livrar dos criadouros do mosquito Aedes aegypti em sua casa. Vamos repetir? Qual a finalidade do texto 1? Informar sobre a bromélia. Do texto 2, informar sobre como se livrar dos criadouros do mosquito Aedes aegypti em sua casa. Dicas, né, de como se livrar dos criadouros do mosquito. Você não ter criadouros de mosquito Aedes aegypti em sua casa. Qual é a linguagem utilizada no texto 1? Linguagem popular. No texto 2, linguagem popular. Vamos lá. O que tem em comum esses dois textos, tá? O que tem em comum nos textos? Então, esse daqui a professora vai colocar. Então, vamos lá. Os textos combatem e informam sobre o mosquito Aedes aegypti. A letra B. Letrinha B. Existe alguma diferença nos textos apresentados? Se existem, quais são elas? Então, vamos lá? Então, ó, um fala sobre uma planta, que é a bromélia, e o outro sobre os cuidados em casa para combater
combater o Aedes aegypti. Prontinho. Turminha, qualquer dúvida, nós vamos ter aula sobre isso na terça-feira, às 9 horas, pelo Google Meet. Aí a professora explica melhor, tira as dúvidas, tá? Se vocês tiverem, se restou alguma dúvida. Então, até terça, boas atividades de matemática.